E aí galera, beleza? Então, hoje eu trouxe algumas dicas muito importantes para você sair do bloqueio criativo, do bloqueio mental, né, que está atrapalhando a sua produtividade. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é esse bloqueio criativo e quais são as razões por você estar em um bloqueio. E a primeira razão, obviamente, é o perfeccionismo, né? Muitas vezes a gente quer fazer cada vez melhor, as coisas cada vez mais perfeitas. E isso vocês estão escutando de alguém que é minimalista e designer ao mesmo tempo. Então eu gosto muito das coisas perfeitas. Só que com o tempo eu aprendi a lidar com esse meu lado perfeccionista de que nem tudo é perfeito e nada vai ser perfeito. Então, se a gente foca demais no perfeccionismo, a gente simplesmente vai enlouquecer. E assim também é o consumo, né? Quando a gente consome demais filmes, séries, redes sociais, a gente fica focado demais na comparação, que é um grande problema para qualquer trabalho criativo. E um outro ponto que é muito forte para a questão do bloqueio mental é o medo do passado, que é aquele medo de a gente já ter criado a nossa obra-prima, né? O nosso melhor trabalho. Então a gente sempre tem essa comparação com o nosso eu antigo. A gente precisa sim ter isso, mas a gente não pode se prender a isso. Também existe o lado da rejeição, que eu acho que é um dos principais, na verdade, de todo o trabalho criativo, é o medo de as pessoas rejeitarem o seu trabalho, não gostarem e tudo mais, a questão da aceitação. E a quinta causa é a questão do cansaço. Simplesmente você deve estar cansado e precisa sair um pouco do modo criação, que você está focando demais em trabalhar cada vez mais sem trabalhar de uma forma inteligente. É aquela velha frase, não adianta fazer bem feito o que não precisa ser feito. Então, depois de já entender o que pode causar o nosso bloqueio, a gente precisa resolver isso. E como que a gente faz? Primeiro, a gente precisa desligar as telas. O nosso tempo em frente a celulares, computadores e tablets cresceu exponencialmente nos últimos anos e isso atrapalha muito a nossa criatividade, pois, como eu falei antes, a gente entra muito no estado de comparação. Eu vejo um erro muito comum para as pessoas que estão com bloqueios criativos, bloqueios no trabalho, é exatamente isso: ir procurar referências do que elas trabalham, do que elas fazem. Só que isso não vai te ajudar no seu bloqueio criativo. No máximo vai inspirar você a criar cópias de outros artistas, de outras pessoas que trabalham na mesma área que você, e não de fato vai inspirar a sua criatividade de fato, né? Eu acho que é o caminho contrário que a gente tem que fazer. Quando a gente está bloqueado, quando a gente não consegue produzir, a gente tem que sair fora do nosso campo de trabalho, né, do que a gente está acostumado a consumir. A segunda maneira é provavelmente que vocês vão mais torcer o nariz para essa ideia, que é criar um diário de frustrações, uma descarga mental, digamos assim. E o porquê que é tão importante fazer isso? Porque a gente não consegue lidar com vários pensamentos e sentimentos ao mesmo tempo. Então, quando a gente não consegue criar, não consegue produzir, provavelmente tem alguma outra coisa rolando na nossa mente. Para isso serve a agenda, o diário, a escrita, para colocar no papel tudo que está na sua mente que você não consegue organizar sozinho lá dentro do seu pensamento. Quando você coloca no papel, você tem uma visão mais clara do que está acontecendo, de quais são as suas frustrações e de como você pode resolvê-las também. Então, pega uma agenda e começa a fazer isso. Faz esse teste, pode ser no computador também, não precisa ser manual, mas escreve tudo o que está acontecendo no seu dia, o que está dando errado, por que está dando errado e o que está te incomodando também. Um outro ponto também é que talvez você precise tirar umas férias. Eu não sou muito de tirar férias, mas às vezes eu paro para pensar que eu estou precisando de uns dias sem fazer nada, sem trabalhar. Porque às vezes é simplesmente isso, é só mudar o ambiente, né? Nem precisa ser férias assim, daquela coisa de vou pra Disney, eu vou viajar. É simplesmente uma mudança de ares e ambiente. Mas eu não tô de férias. Outra coisa que é muito boa de se fazer é simplesmente parar para tomar um café e escutar uma música.
porque às vezes a gente tá tão acelerado e focado que a gente esquece de voltar e ficar mais de boa. E isso ajuda muito a voltar a nossa mente ao estado criativo, né? Então, pega o teu cafezinho lá, se tu gosta de café, se não, toma um chá. E para por uns 15 minutos para escutar uma música tranquila, que bem provavelmente você vai se sentir um pouco melhor. O café tá frio. E, como todo bom minimalista, vocês não acharam que eu ia deixar de falar de organização. Porque a organização ela é muito importante para o trabalho criativo. E eu falo de organização no sentido de favorecer a criatividade. Isso significa organizar o seu ambiente para facilitar o seu trabalho e não atrapalhá-lo. Isso eu falo sobre processos, sobre organização, sobre softwares, sobre localização, sobre climatização, sobre tudo que possa ser um impedimento, né? Porque a gente, quando é criativo, quando tem um pouco de ansiedade, qualquer coisa atrapalha. Por que vocês acham que eu tenho um escritório inteiro só para mim? Porque eu criava desculpas para deixar de criar, né? Tipo assim, eu não trabalho em casa porque a Carol tá sempre em casa e a Manu, e eu ficava naquele dilema de que horário gravar, onde gravar, se eu gravo no quarto, daí eu não gostava de gravar no quarto e eu queria ter um cenário fixo, e também trabalhava na casa dos meus pais, só que lá também tinha movimento e tal. Então eu simplesmente tirei todo o impedimento que havia na questão de gravação. Eu venho pra cá de manhã cedo, gravo, não tem barulho nenhum, não tem gente correndo, não tem gente entrando e saindo, é simplesmente eu e a câmera e o computador, e é isso. Então eu organizei todo o meu ambiente, o meu setup de produtividade para facilitar o meu trabalho, para a parte física não ser um impedimento. E por isso da organização e do minimalismo aplicado na minha vida física, né, nos meus ambientes. Então a gente organiza o nosso ambiente para favorecer o nosso estado mental de trabalho, de criação. E eu não mudei de cenário agora para Sexta Maneira porque é sobre exercícios. Porque o exercício ele é muito benéfico para a criatividade. Simplesmente porque o exercício libera endorfina, que ele é simplesmente um hormônio neurotransmissor, que é responsável pelas respostas de prazer e de felicidade no nosso cérebro. Então é quando a gente está meio desanimado, meio ansioso, estressado com o trabalho, não está conseguindo focar, a gente se exercita e o nosso corpo tem uma resposta natural para resolver esse cansaço, esse desânimo. Por isso que eu sempre falo da importância de nos exercitarmos. Ele não é só uma coisa focada na nossa saúde física e estética, mas sim também na nossa saúde mental e interna. E também acaba refletindo diretamente no nosso trabalho e nos nossos relacionamentos também. E já a minha última arma contra o bloqueio mental é o sono. Basicamente, porque muitas pessoas me perguntavam, né, Pinho, como é que tu faz quando tu não tem um dia bom ou quando tu não tá muito empolgado para gravar, para trabalhar? E eu basicamente falo para todo mundo que eu tiro um cochilo, eu vou dormir. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que a gente não precisa ser perfeito todos os dias, ser produtivo todos os dias, ser criativo todos os dias. Existem dias como hoje que ficam nublados, que são dias de chuva, e isso também acontece na nossa vida pessoal. A gente tem dias que a gente não tá muito afim de fazer nada, tem dias que a gente não tá legal, tem dias que a gente não acordou para trabalhar, assim como existem dias que a gente simplesmente fica doente, porque a gente está cansado e a gente precisa de um dia para simplesmente tirar uma soneca, ficar com preguiça e deixar o corpo tirar essa folga, né, da pressão do dia a dia. E é um pouquinho mais curto do que eu falei sobre férias, porque é uma coisa de um dia, né? Simplesmente não acordou legal hoje, não está se sentindo bem, faz coisas mais leves, trabalhos mais repetitivos que não precisam de tanta criatividade e atenção. Porque daí, provavelmente, amanhã você já vai estar legal de novo. Então, essas são basicamente as minhas dicas para quem está com um bloqueio mental, um bloqueio criativo, não está conseguindo focar de fato no trabalho.
São algumas coisas bem fáceis de serem feitas e que têm um efeito muito forte, caso aplicadas no seu dia a dia, né? São coisas que a gente precisa aplicar todos os dias na nossa vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações, porque daí você vai ficar sabendo quando eu soltar novos vídeos aqui. E falando em criatividade, eu quero anunciar para vocês que eu criei um canal novo chamado Pinho Aleatório, que basicamente é como o nome diz, são vídeos mais aleatórios sobre coisas que eu gosto, interesses que eu tenho sobre criação, sobre fotografia, que são coisas que não se encaixariam aqui nesse canal, porque são coisas literalmente aleatórias, né? Sobre outros interesses que eu tenho também. Então eu vou deixar o link sempre na descrição dos novos vídeos aqui, para você se inscrever e acompanhar lá algumas coisas além do que eu faço aqui. Então, a gente se fala logo mais, galera. E tenha uma boa semana. Valeu!